quanto que o Brasil trouxe de alguma surpresa positiva por aí, ou você já imaginava que a situação não ia ser tão boa e 2024 pode ser mais preocupante? Vamos lá, toda essa ideia de surpresa positiva, ser otimista, ser pessimista, depende da perspectiva do analista, né? Como eu falei aqui na introdução, eu não sou um economista de mercado. Eu sou um economista que olha o médio prazo, que olha a perspectiva de crescimento do país, de aumento de produtividade, olhando até que ponto esse Brasilzão vai conseguir tirar milhões de pessoas da pobreza, vai conseguir sair da armadilha da renda média, né? Essa é a perspectiva do meu trabalho. Quando eu converso com o pessoal do mercado, é natural que o pessoal do mercado esteja preocupado com o business de hoje, de amanhã e de depois de amanhã, né? Então, toda vez que eu converso, eu faço nos últimos meses, eu faço um diagnóstico que não me parece uma coisa positiva, e a resposta surpreendente que eu tenho é: não, se for só isso, tá bom, tá legal. Porque, no fundo, o pessoal do mercado não quer o cenário de cauda, não quer que a gente vire uma Argentina, não quer que a economia se torne disfuncional, porque com a economia disfuncional, o mercado não sabe como trabalhar. Agora, com uma economia medíocre, crescendo 1,5%, 2%, o pessoal consegue trabalhar, todo mundo consegue ganhar dinheiro, né? Então, quando você me fala, a situação não é tão ruim quanto se imaginava, eu traduzo assim: não é um cenário de cauda. Mas para um país que pretende sair um dia da armadilha da renda média, pretende se tornar um país a caminho do desenvolvimento, a gente está muito longe de ter condições mínimas necessárias. A nossa condição fiscal ainda é bastante preocupante e eu não vejo condições políticas da gente ter um equilíbrio fiscal que assegure que a dívida pública vai estar sob controle nos próximos 10 anos. Nós ainda temos uma sinalização bastante negativa em termos de dívida pública, e aí a gente detalha isso ao longo da nossa conversa aqui. Boa, queria ouvir o seu lado agora aí, Marcela. Eu acho que o mercado concorda com essa visão do Marcos, mas muito do que a gente ouviu ao longo desse ano foi meio que o Brasil estava quase que sozinho aí nesse mundão aí de investimentos, né? Pensando numa economia que está crescendo, que está em vias de começar a corte de juros, com inflação mais controlada. No comparativo com os outros pares, não só os emergentes, mas até desenvolvidos, o Brasil se mostrava um lugar melhor para investir. E talvez por isso que essa sensação do mercado era, vamos dizer, amenizada pelos preços. É meio por aí? Como é que você está vendo? Como é que você vê esse 2023? Legal, Salma. Eu gostei que você até recapitulou que a gente conversou há um ano atrás, né? Porque aí eu posso contar um pouquinho o que eu vi desse longo ano, né? Até brinquei assim que tá demorando para acabar. 48 meses de 2023. Porque né? foi um ano complicado, né? Se a gente pensa no Brasil como um paciente, né? Mesmo eu ali como otimista, eu tive quase um ataque cardíaco no começo do ano, né? Assim, porque o Lula saiu completamente da rota ali que nós esperávamos, de algum pragmatismo, de algum direcionamento mínimo equilibrado de política econômica. O que nós vimos foi um presidente eleito ali raivoso, centralizador, um presidente tomando ali as rédeas da economia e defendendo uma política econômica totalmente equivocada, que era a la Dilma, né? Então, ao invés de nós falarmos de Lula 1, parecia que nós estamos falando de Dilma 3, né? Foram ali meses muito conturbados para a gente conseguir manter a racionalidade. Mas depois de alguns meses, aquele nosso cenário otimista voltou, prevaleceu, e eu diria que foi até mais construtivo do que nós imaginávamos. Eu tenho escutado muito isso, de que o Brasil está ganhando por WO, que o Brasil está nadando pelado ali, quando a maré baixar, a gente vai ter um problema, né? Sobre o fiscal, não tem como a gente discordar da preocupação de médio e longo prazo, mas eu acho que existem outros fatores que estão se construindo agora nesse cenário positivos que fazem com que a gente ganhe mais tempo para tratar desses problemas fiscais estruturais. O primeiro ponto é o arranjo político, né? É muito difícil economista falar de política, a gente não é analista político, mas às vezes a gente tem que vestir aquele chapéu, né? E aí o que a gente viu de político esse ano? Uma redução do risco muito grande, porque o Lula ele está enquadrado, né? Digamos assim. O Lula não tem maioria no Congresso. Quando a gente vê o posicionamento do Congresso de não
criar uma base de apoio com ele e defender reformas que foram feitas ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, isso traz um ganho excepcional para a gente de previsibilidade, uma redução desses riscos de cauda que o professor colocou. Então, quando o Lula falava em revogar a reforma trabalhista, rever reforma da Previdência, privatização da Eletrobras, autonomia do Banco Central, tudo isso caiu por terra ao longo desses últimos meses e a gente não vê reversão. Junto com isso, a gente viu o crescimento de um ministro da Fazenda que começou ali sob muitas críticas, sobre muitas dúvidas. E o Haddad se mostrou uma grata surpresa, no sentido de alguém pragmático, alguém entendendo a cena brasileira positiva ao longo dos últimos anos, não querendo sair de rota, não querendo entrar em conflitos com o presidente e construindo uma pauta positiva. Então, depois a gente pode falar um pouco melhor, mas ao longo dos últimos meses a gente viu sinalizações muito positivas dessa forma de governar do Lula. Ainda atordoada, acho que ainda vai trazer muitas dúvidas, muitos problemas, muita vol para o mercado, mas a gente vê no final das contas tomadas de decisões que, na nossa visão, vão na direção certa. Mas junto com a redução desse risco político, o mais importante foram os fundamentos de Brasil. Quando a gente fala de crescimento, a gente já era uma das mais otimistas ali com o PIB, até nós fomos surpreendidos, né? Um PIB crescendo esse ano quase 3%. Tem o fator agro, tem o impulso fiscal que é gigantesco, mas a gente vê sinais incipientes daquela melhora do PIB potencial, produtividade voltando a crescer no país, ambiente de negócios bem melhor. Junto com isso, nós temos ali, com certeza, uma mudança estrutural da balança comercial. Nós não somos mais aquele país dependente de preços, né? O pessoal fala, o Brasil é uma grande fazenda, né, que depende de preços. Preços são importantes, mas a gente está conseguindo ter capacidade de exportar mais. A gente hoje, além de conseguir exportar mais commodities agrícolas para outros países, a gente agora exporta mais petróleo, já temos um saldo positivo na balança de petróleo desde 2016, mas esse ano isso cresceu exponencialmente. Então, tudo isso eu acho que traz um ambiente muito mais favorável para o Brasil. Ganhamos de WO? Acho que os outros competidores estão fracos, mas eu acho que o Brasil tem melhorado ali seu treino, tem melhorado suas condições de jogo, sim, Thiago. E aí, depois a gente pode falar da conjuntura, né? Não só do PIB, a inflação desacelerando e os juros caindo.